Eu quero estudar com você hoje uma advertência de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 e 25. Versículo 24 e 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pulando agora para Mateus capítulo 10, no versículo 37, o Senhor Jesus disse: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. No versículo 40, ele diz aos seus discípulos: Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, ele diz que aquele que deseja segui-lo precisa negar-se a si mesmo. Isso é, precisa abrir mão da sua vontade própria. Ninguém pode servir a Deus de qualquer maneira. Aliás, nenhum servo pode fazer aquilo que ele bem entende. Pelo contrário, se nós servimos alguém, isso é, se trabalhamos para alguém que paga o nosso salário, nós temos que obedecer às regras que são impostas pelo nosso patrão. Cada empresa tem o seu regulamento. Cada empregado tem a sua função. O mesmo acontece no campo espiritual. Se nós decidimos servir ao Senhor, o que é servir a Deus? É fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Se nós decidimos então que vamos fazer o que o Senhor quer, não pode ser de qualquer modo. Pelo contrário, nós temos que procurar aprender o que Ele quer de nós. E como é que nós devemos fazer para que Ele se agrade de nós? Jesus fala que nós devemos tomar a nossa cruz. O que é isso? É assumir aquilo que Ele fala a nosso respeito. É entender o que Ele quer de nós e fazer conforme nós entendemos. E nós temos que nos dedicar a isso. No meu caso, por exemplo, eu entendi que Deus quer que eu ensine aos outros aquilo que eu aprendo na palavra. Porque não é em vão que Deus tem me dado esse dom. Jesus contou a respeito de um homem que, tendo recebido um talento, um dom, ele não fez uso daquele talento. Pelo contrário, ele enterrou o talento. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele foi lançado nas trevas. Anote aí para você ler depois sobre isso. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Começando no versículo 14 até o versículo 30. Hoje eu não vou comentar sobre isso, mas depois que você lê, se você tiver alguma dúvida, pode colocar suas dúvidas aí no comentário que eu te respondo. Lá no capítulo 24 do livro de Josué, tem uma advertência muito séria, diz assim: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo. É Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Josué aqui estava falando para o povo de Israel, aquele povo que foi tirado do Egito, que Deus tirou do Egito e prometeu levar para uma terra próspera. Deus levou aquele povo para a terra próspera. E o Josué estava dizendo para eles: vocês têm que decidir agora se vocês querem servir a Deus ou se vocês querem viver do jeito que vocês viveram até hoje. Vocês viram tudo que Deus fez. Agora vocês decidem. E eles disseram: não, nós queremos servir a Deus. Então Josué disse para ele: vocês não podem servir a Deus do jeito que vocês estão, do jeito que vocês viveram até hoje. Porque Deus é Deus santo, Ele é Deus zeloso. Ele não vai perdoar a vossa transgressão e nem os vossos pecados se vocês continuarem dessa forma. Se abandonardes ao Senhor
e servirdes a outros deuses, a deuses estranhos, então ele se tornará contra vós e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. É isso que Josué está explicando aqui. Ninguém pode servir a Deus e, ao mesmo tempo, ter outro no comando da sua vida. Por exemplo, Jesus disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. Você pode acrescentar aí que você não pode servir a Deus e a Baal, que é o Deus da imoralidade. Não pode servir a Deus e as imagens de escultura. Você não pode servir a Deus e os costumes mundanos. Por aí vai. Eu não posso servir a Deus em algumas coisas e em outras não. Se eu sou servo, não sou eu quem escolho o que eu tenho que fazer. Não sou eu quem decido, isso eu concordo, isso eu não concordo. O que Deus falar, é meu dever cumprir. É Deus quem vai dizer o que eu tenho que fazer. Então nós temos que servir ao Senhor com inteireza de coração. Ou seja, o meu coração tem que ser inteiramente dele. Está nas mãos dele. Eu tenho que ter o coração sincero diante dele. Se tiver qualquer tipo de engano, qualquer desejo escondido, qualquer segunda intenção em mim, eu não serei aceito. O Senhor disse que ele honrará aqueles que o honrarem. Mas muita gente está dando mais valor para as coisas do mundo do que propriamente ser honrado por Deus. Tanta pessoa prefere crer num Deus feito de gesso, que eles próprios fizeram, que eles podem pegar com as mãos e até carregar, porque os deuses deles não podem se mover sozinho. E a pessoa acredita naquilo ali que ela fez, ou que ela comprou na loja. Uma estátua, um pedaço de pau, um pedaço de gesso. Ela prefere acreditar naquilo ali, que ela pode ver, pode pegar com as mãos, do que crer no Deus que criou todas as coisas. Em todas as gerações, o espírito de rebeldia ele tem encontrado lugar no coração das pessoas. Aquelas pessoas que não se submetem ao Altíssimo estão sempre cheios de problemas. Estão sempre dominados por lutas e são vencidos nas batalhas porque não contam com a ajuda do Onipotente. O Senhor disse que aquele que usar de fraude não ficará diante dele. Salmo 101, versículo 7, está escrito assim: o que usa de fraude, de engano, não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. A falta de temor do Senhor é uma das piores impiedades que existem. A pessoa pode ser muito religiosa. Tem gente que é muito religioso. Tem gente que é considerada até um exemplo de serva de Deus. Mas no íntimo do coração dela, ela se deixa levar por algumas fantasias pecaminosas. Na hora da tentação, ela aceita a sugestão do diabo. Essa pessoa, o destino dela, está escrito nessa advertência aqui. Ela não vai ficar firme diante de Deus. Na hora que ela precisar, Deus não pode socorrer. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles tinham tudo para ser os sucessores do pai. Seguir o caminho do sacerdote Eli, servir a Deus. Mas eles se deixaram levar pela tentação. E eles fizeram tudo o que não era permitido. Por isso eles pagaram com a própria vida a maldade que eles praticavam contra a santidade do ministério. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 14, e no capítulo 4, do versículo 4 ao 11. Você devia anotar e ler depois. É importante você conhecer a palavra. Usar de engano é uma das piores provocações que o cristão pode praticar. É quase inconcebível uma pessoa fazer algo errado e depois ela tentar manter isso escondido.
Não se esconde nada de Deus. O Senhor Jesus disse, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser revelado. Quando você esconde o seu erro de Deus, ou melhor, quando você tenta esconder, porque você não vai conseguir esconder, Deus sabe tudo, mas ao tentar esconder, você sai da presença divina. E você abre a porta para o demônio atuar na sua vida. A pessoa que faz isso, ela não vai prosperar na vida. Ela não vai ser feliz, mesmo que ela se esforce para fugir do pecado. O pecado haverá de encontrá-la e vai denunciar ela. Vai chegar o dia que o Senhor vai tomar uma posição contra essa pessoa, lançando ela fora. Como Moisés fez com a Miriam, que era irmã dele. Ela havia se sublevado contra ele. A Miriam ficou leprosa, foi detida 7 dias fora do arraial e ficou exposta ao perigo. Se não fosse a intercessão do seu irmão, ela teria morrido com aquela terrível doença. Os transgressores, eles terão um final de vida muito ruim e difícil. Se o desviado não se converter, não voltar para Deus de todo o coração, em busca do perdão, da restauração, Deus não pode fazer mais nada por ele, a não ser no juízo final, quando vai dar a sentença que ele merece. Tudo o que está registrado no Velho Testamento serve de exemplo, de lição para nós. Deus continua sendo zeloso. Ele não pode habitar com a pessoa que tem o coração na mão do inimigo. Aquela pessoa que atende ao que o inimigo quer. Não tem comunhão da luz com as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 18 diz: que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Preste atenção numa coisa. Você não veio ao mundo por você mesmo. Foi Deus quem deu o espírito de vida, foi Deus quem te deu essa alma. Até o corpo foi formado por Ele, no ventre da sua mãe. E Ele está dizendo aqui, que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Como é que você pode consentir em venerar esses ídolos, essas estátuas feitas pelos homens, e achar que está tudo certo? Deus falou que você é santuário dele. Ele disse, neles habitarei, quer dizer, em você ele quer habitar e quer andar entre você. Ele quer ser o seu Deus. Está escrito aqui, ó, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos. Se você anda no meio de pessoas que adoram, veneram imagens de escultura, se você segue essa religião, saia do meio deles. Se separe, diz o Senhor. Não toque coisa imunda, e ele vos receberá. Ele diz, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pare com esse negócio de achar que a Maria pode ajudar você, que a tal senhora que apareceu pode te ajudar em alguma coisa. Larga esses ídolos e venha para Deus. E Ele será para você pai, e você será para Ele filho e filha. Não vale a pena trocar sua salvação por uma mentira, por um ídolo que não pode fazer coisa nenhuma. Não vale a pena também você trocar sua salvação por nenhum desejo mundano. Ainda que isso vá lhe render alguns trocados, não vale a pena. Não vale a pena você se perder eternamente por uma prática de adultério. Coisa condenada pela Escritura. Deus tem planos para a sua vida.
E é por isso que o Satanás quer tirar você da presença de Deus. Por falar nisso, se você ainda não tem esse livro aqui, você está permitindo que o Satanás segure a sua bênção. Esse livro ensina coisas que você precisa saber sobre fé e oração. Se você ainda não comprou, compre. O preço é R$ 75,00 e eu faço em até 5 parcelas de 15 no cartão. Esse livro é para todo mundo. Você só não vai comprar se não quiser, ou se deixar o diabo te segurar. R$ 15,00 por mês não é dificuldade para ninguém. Então, peça o seu pelo Zap ou pelo e-mail que está aparecendo aí na tela. O frete é grátis para todo o Brasil. Não espere que o pior aconteça para depois você buscar a Deus. Aprenda a orar, invocar o poder de Deus, porque Ele é o seu socorro, bem presente na hora da angústia, diz a Escritura. Então acerte-se com Deus o quanto antes. Se você tem vivido em pecado, se acerte, esteja protegido contra o ataque do inferno. Busque o perdão dos pecados, não abra mão da bênção de Deus, porque você tem que caminhar com Ele de modo fiel e honesto. Do contrário, quando você menos esperar, o diabo vai requerer permissão para te oprimir e Deus vai dar essa permissão. O pecado ele faz uma separação entre o homem e Deus. O Altíssimo é santo, é zeloso. Não adianta o homem tentar esconder o erro de Deus, porque quando isso acontece, o Deus Santo se desliga de você. Se você não está conseguindo vencer as lutas, nem mesmo aquelas lutas mais simples, então se examine, porque certamente tem algo impedindo a sua comunhão com o Senhor. Aquele que é de Deus, ele tem que ser vencedor em todas as batalhas. Se você não está conseguindo vencer, examine-se. A Bíblia conta que, em uma certa ocasião, o povo do Senhor foi derrotado numa batalha que aparentemente era simples. E a causa dessa derrota foi porque um homem dentre o povo havia tomado para si, escondido, uma cunha de ouro e uma capa babilônica. Isso aconteceu quando Deus entregou Jericó nas mãos de Josué e o povo. Deus havia mandado que a cidade de Jericó, tudo que havia nela, fosse queimado, porque tudo que tinha ali era maldito. Mas um indivíduo chamado Acã, ele achou que ele podia pegar alguma coisa para ele. Ele pensou que ninguém ia ficar sabendo. E ele então pegou uma cunha de ouro, uma capa babilônica, e ele escondeu esses objetos debaixo da sua tenda. O que aconteceu? Deus se afastou do arraial dos israelitas. Porque o Espírito de Deus ele não habita onde tem pecado. Ponha isso no seu coração. Se Deus não está habitando na sua casa, não está no meio de vocês, não está protegendo, não está guardando, se as suas orações não estão sendo respondidas, procura ver o que está acontecendo. Pode ser que alguma coisa esteja afastando Deus de você. Alguma coisa que Deus falou não faça e você está fazendo. Ou fez e não confessou. Ou alguma coisa que Deus está dizendo para você faça e você não está fazendo. Aconteceu que dias depois deles terem derrotado Jericó, terem vencido, acabado com Jericó, o Josué enviou alguns homens na direção de Ai. Ai era uma cidade pequena, muito menor que Jericó, e tinha muito menos habitantes. E Josué disse para eles: subi e espiai a terra. E eles subiram para espiar a terra, e espiaram e voltaram para Josué e disseram: não manda todo o povo para guerrear contra eles, porque são poucos os habitantes. Então não fadigues ali todo o povo, porque os habitantes são poucos. E assim, então subiram lá do povo cerca de 3.000 homens. E o que aconteceu? O povo de Ai puseram aqueles homens para correr. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelenses que perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel.
desde a porta da cidade até as pedreiras. E na descida eles derrotaram eles. Foi uma humilhação tremenda para o povo de Deus, um verdadeiro vexame. Pouco tempo antes eles tinham vencido uma grande batalha contra a grande Jericó. Agora eles estavam sendo derrotados numa batalha muito menor. Que humilhação! Diante disso, o Josué se prostrou diante de Deus e ele orou dizendo: Ah, Senhor, o que direi? Ele não tinha nem palavra para orar. Ele diz: o que direi? Porque Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra souberem disso, que nós fomos derrotados por um grupinho de pessoas, eles vão nos cercar e vão desarraigar o nosso nome da terra. E o que fará o Senhor do seu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto. Quebraram a minha aliança que eu lhes tinha ordenado. Até tomaram do anátema, quer dizer, do maldito. Daquilo que eu disse que era maldito, do que eu amaldiçoei, eles pegaram para eles. Também mentiram. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel, então, não puderam resistir os seus inimigos. Então, veja que quando a pessoa comete um erro e não confessa, ela tenta esconder aquilo de Deus, o que acontece? Essa pessoa não pode mais resistir ao inimigo. Vem a doença, vem a miséria, vem o problema, vem as lutas, ela não consegue resistir. Ela vira as costas, ela cai diante do inimigo. E Deus disse: estão amaldiçoados, porque não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Anátema quer dizer maldito. Deus está dizendo: se vocês não tirar do meio de vocês aquilo que eu amaldiçoei, eu não vou ser mais com vocês. Deus deixou bem claro: enquanto não fosse tirado de entre o povo a pessoa que cometeu aquela transgressão, ele não ia mais caminhar com o povo. Sabe o que foi feito do tal Acã? Ele foi queimado no fogo. Ele, sua família, sua tenda e tudo quanto possuía. Hoje o Senhor pede somente que nós deixemos o pecado. Ele não quer que você mate ninguém, que você queime ninguém no fogo. Tira o pecado da tua casa, da tua vida. O povo de Deus, ele não pode ser envergonhado. Quem deixa de servir a Deus e se inclina diante de um Deus estranho, está fazendo o mesmo que faz aquele que não preza a santidade. Aquele que se dá ao adultério, aos vícios, à mentira, à homossexualidade, qualquer outra prática condenada pela Bíblia. Caso essa pessoa não se arrependa, ela será lançada no lago de fogo. Aquele lago de fogo e enxofre que está preparado para Satanás e os seus demônios. E essa pessoa vai queimar por toda a eternidade. O nosso Senhor é santo, é zeloso. Ele não permanece na companhia daqueles que abandonam os seus mandamentos e passam a agir de modo contrário à sã doutrina. Quem caiu em transgressão deve urgentemente buscar a Deus, confessar o seu erro, pedir perdão antes que seja tarde. Deixa eu orar agora. Senhor Deus, Tu és santo e zeloso. Pai, nós estamos diante de Ti para sermos lavados e perdoados dos nossos pecados. E confessamos a Ti agora os nossos erros. Meu irmão, minha irmã, você que está orando comigo, fale com Deus. Se você sabe que você fez alguma coisa que não agrada ao Senhor, confesse agora. Diga para Ele: meu Deus, eu quero ser purificado desse pecado. Me perdoa. Ó Pai, somos todos seres humanos, falhos, fracos, carentes da Tua misericórdia e da Tua direção. Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno.
Nós pedimos perdão pelas vezes que nós caímos e te agradecemos pelas tantas vezes que o Senhor nos levantou e nos ajudou. Continue nos ajudando, Pai. Não se afaste, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Nós somos a Tua herança, o Teu povo, adquirido pelo sangue de Jesus Cristo. E no nome do Senhor Jesus, nós decidimos e declaramos que serviremos ao Senhor todos os nossos dias. Assim seja. Pai, em nome de Jesus, eu amarro o mal que está enredando essa pessoa e eu digo fora para não oprimir mais. Essa pessoa está abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém.